Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Só atualizando você que ainda não estava sabendo, estamos estreando mais uma temporada e desta vez em vídeo. Então, você que já era acostumado a nos acompanhar através de áudio, agora tem um programa novinho com muita informação e entrevistas muito especiais. Por falar nisso, a que você vai acompanhar neste episódio está imperdível. Além disso, vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério e nas igrejas no Brasil e no mundo. Então, aumenta o volume que o Verbo Online está no ar. Nosso giro de notícias começa dando um passeio pelas nossas escolas internacionais, como a Escola Bíblica Latino-Americana, que reuniu seus alunos para a formatura na Bolívia. Desta vez, a cerimônia foi exclusiva em Cochabamba, onde funciona um dos seus micropolos. A cerimônia ocorreu com a casa cheia, debaixo de muita alegria e excelência. Os formandos da turma pioneira e convidados puderam celebrar esse momento tão especial. Lá em Portugal, o mesmo clima de festa e alegria se repetiu. Além de comemorar a formatura, os alunos também festejaram os 11 anos da chegada do Rema em Lisboa. Agora a gente segue para o Japão, a terra do sol nascente. Na última semana ocorreu a reunião de supervisão com a presença do casal de supervisores Renato e Clícia Galdar, além de Tiago Borba e Cleanto Silveira. Nos 2 dias de evento, eles se reuniram com as igrejas de Okazaki, Showa e Tóquio. Durante a reunião, novos ministros foram licenciados e Josué Arcanjo, filho dos missionários Jussier e Joanice, foi ordenado ao ministério. E daqui a gente celebra o que o Senhor tem feito na vida dessa família e dos nossos irmãos japoneses. Aproveito para lembrar que o Homecoming 2025 está chegando e você não pode ficar de fora da maior caravana brasileira que irá ao evento nos Estados Unidos. Alumni de várias nações estão se preparando para esse grande encontro da família da fé e para comemorar os 51 anos do Rema. Para se inscrever, acesse o formulário disponível nessa matéria lá no portal verbodavida.com. Corra que ainda dá tempo. Enquanto isso, aqui em Campina Grande, na Paraíba, foi inaugurado o curso bíblico Verbo da Vida no presídio masculino do Serrotão. O projeto, em parceria com a ONG e de projetos sociais, alcançará aquele ambiente com a palavra da fé e com qualificação profissional. Encerrando nosso giro de notícias, eu quero lembrar que a Conferência de Ministros Centro-Oeste está chegando e neste ano os ministros do Sudeste e Sul estarão reunidos para juntos fazerem uma grande festa. Restam poucas vagas, mas a sua ainda está garantida. Então corra, faça sua inscrição no site do tiqueto.com. A gente se vê por lá. Não poderíamos deixar de começar esse programa de uma forma tão especial. É por conta disso que nós temos a honra de, nesse programa que estreia essa nova temporada, a gente tem aqui conosco o nosso apóstolo Guto Emery. Apóstolo Guto, seja muito bem-vindo ao Verbo Online. Olá, Geniceuda, que bênção poder estar nesse primeiro programa. Para mim é uma alegria muito grande, contribuir com tudo, né? E a gente também compartilhar de tantas coisas boas que Deus tem feito no nosso ministério e na nossa vida também. Apóstolo, coisa boa. Eu estava recordando agora que o último programa foi dezembro de 2022, no formato apenas de áudio, e a gente passou um ano aí ajustando as coisas para essa temporada em vídeo. E a gente já estreia tendo a honra de ter o senhor mais uma vez aqui nessa entrevista. Então, para a gente, isso é muito bom também. E por falar em fases, nessa nova fase que a gente está inaugurando agora, este ano de 2024, a gente celebra os 10 anos em que o senhor recebeu, da parte do apóstolo Bud, o apostolado, né? Então, pensando nisso, a gente sabe que para que esse momento chegasse na sua vida, muitas coisas aconteceram, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, naquela época, o senhor tinha alguma percepção do tamanho desse legado que o senhor estava recebendo das mãos dele? Bom, Geniceuda, para mim, assim, a partida do pastor Bud não foi uma coisa esperada, né?
nós conversávamos e a gente tinha uma expectativa de que Jesus voltasse e todos nós fôssemos arrebatados junto com ele. Então não tínhamos um planejamento, um pensamento, embora que momentos antes, né, alguns meses, anos antes, o pastor desse sinalização, mas era como aquela coisa que a gente tivesse tão adormecido. Sim. E a gente não percebia, mas quase um ano antes da partida dele, ele tinha apontado num culto, eu estava ministrando, e ele apontou num culto, né, que eu seria o apóstolo do ministério. E eu pensava somente seria uma coisa assim, proforme, né, assim, uma coisa que ele, por inspiração, eu não sabia que ele estava preparando mesmo o caminho, e talvez nem ele não sabia a data da partida dele, né, mas eu acredito que ele estava percebendo. Ele tinha uma sensibilidade no coração tão grande para com Deus, que ainda que não chegasse completamente a coisa redondinha na cabeça dele, mas ele já começava a ver sinalizações, né? Então ele apontou isso para mim e a gente foi trabalhando. Eu lembro que nos momentos que a gente tinha de conversas e até de reuniões, que ele já não queria mais participar, pois ele já estava atuando mais no Ministério de Cura, né? E eu lembro que eu falava com o pastor, o senhor vamos participar da reunião? Ele, não, rapaz, vai fazendo sozinho lá. Então, assim, a gente foi pegando, mas a partida dele mesmo, eu não tinha noção do que a gente estava abraçando mesmo, não, da grande responsabilidade, né? A ficha foi caindo nos momentos depois e a gente viu que, como a gente ficou com esse vácuo de paternidade, o que ficava mesmo era o nosso amor pelo Senhor e dar continuidade a esse legado que esse homem de Deus, ele trouxe para nós. Quando o senhor falando isso, né, quando a ficha começou a cair, né? Quem é do Verbo da Vida sabe, já ouviu o senhor falar muitas vezes sobre o seu amor pelo paraquedismo. Sim. Né? Então, assim, eu fico pensando, fazendo uma analogia com esse momento, quando a pessoa decide e estuda para o primeiro salto, eu acredito que o momento talvez mais tenso e decisivo seja quando você está na porta da aeronave e você ou salta ou volta. Né? Você tem que estar muito convicto, muito preparado ali para decidir saltar. Esse desafio o senhor já venceu muitas vezes. Agora, quando a gente traz isso para o apostolado, o senhor teve aquele momento assim, Guto, vai, que é você agora salta e se joga. O senhor viveu esse momento? Então, assim, como eu falei, eu não trabalhei minha vida pensando numa sucessão. A gente trabalhou a nossa vida junto com o apóstolo Bud, ajudando ele a cumprir o apostolado dele. Agora, claro, o tempo de convivência junto, de experiência, de aconselhamentos, de reuniões, esse tempo ele foi me capacitando para o que eu estou fazendo hoje. De fato, é mesmo dar um salto, né? Assim, você ter essa partida dele e eu ter que assumir toda a responsabilidade, com toda a complexidade que é o ministério, né? Não é uma coisa como uma igreja local. Você não tem vamos dizer assim, pessoas para você apacentar localmente, mundialmente, né? Para você ter cuidado com elas, orientação. Então, para mim foi mais esse cuidado mesmo com o que eu iria fazer, né? Então essa responsabilidade era mesmo saber se lançar e se garantir na navegação, né? Fazer a navegação tão adequada que a gente pudesse não somente manter o que a gente tinha, porque aí eu acho que seria uma tristeza para o pastor Bud a gente só manter. Ele gostaria de que a gente avançasse. Então, era para acelerar o passo e a gente conquistar mais ainda do que já tínhamos conquistado. E foi isso que a gente fez, né? Eu aprendi, né, num sentido com ele, era como se fosse o treinamento mesmo do paraquedismo, né? E aprendi com ele a fazer a navegação. E agora, assim, acreditava que depois da profecia que a gente recebeu, o ritmo seria diferente, a graça seria diferente, o tempo era diferente. Então, Deus ia nos impulsionar para uma nova fase no ministério. E foi isso que aconteceu. Hoje nós estamos celebrando essa conquista da fundação,
mas também vendo um edifício se levantando com muita beleza, né? E o resultado disso tudo, quando a gente olha, né, para a cena, é o crescimento, né? De 2014 para cá, a gente, segundo os dados, o Ministério, mais eu acredito que triplicou o crescimento. Hoje nós temos mais de 500 igrejas, 149 escolas, e nessa década, 360 igrejas e 94 escolas foram adicionadas, né? Só nesse intervalo aí. Qual a perspectiva que o senhor tem sobre esse caminho que tem sido aberto, né, durante esses anos? Então, hoje a gente sabe, né, que houve um crescimento em 10 anos, assim, bem expressivo, né? Hoje nós acabamos a reunião da diretoria agora, aprovamos mais igrejas, temos 511 igrejas precisamente. Atualizadas, né? Atualizadas, né? Que bênção. Hoje, né? Então, são 511 igrejas. Mas olhando aquilo que o Verbo da Vida faz, junto com o Rema, junto com as escolas Verbo da Vida, escola ministerial, escola de ministros, tem uma leva de ministros aí preparadas, né? É como se eles estivessem prontos para o salto, né? Prontos para serem designados para uma obra, para um trabalho. E eu acredito que logo, logo nós vamos ter mais crescimento por causa desse trabalho que tem sido feito. Agora, você veja, não é um trabalho feito a duas mãos só, né? São milhares de pessoas que trabalham nessa seara do Senhor, preparando novos obreiros. Para a gente ter uma ideia, mais de 1.000 professores a gente tem, né, que ensinam nas nossas escolas bíblicas, né? E uma preparação, assim, grande demais para tudo que vai ser feito. Então, eu aponto para o futuro um crescimento ainda maior nos próximos 10 anos, se Jesus não voltar logo, do que nesses 10 anos da partida do pastor Bud. Ele partiu ontem, né, foi aniversário dele, era um aniversário dele, né, ele completaria 89 anos se tivesse aqui presente, né, e assim, 10 anos depois da partida dele, que ele faleceu no dia 7 de novembro de 2013, a gente está com esse número de igrejas hoje, mas daqui para 10 anos, se Jesus não volta logo, como eu falei, nós vamos ter uma quantidade muito maior. Quando a gente pensa em legado, a gente entende que você passar o legado para alguém, você passa o legado para alguém em que você confie muito, não é? Alguém que você enxerga talvez mais além do que a própria pessoa enxerga de si. A gente, pela história, a gente sabe que o apóstolo Bud era um homem de oração, um homem de fazer tudo com excelência, de estudos, não é? Então, de tudo que ele lhe deixou, lhe preparou para esse momento, quais as bases que o senhor tem consciência, assim, a base que ele me deu, nisso, fez com que eu estivesse aqui contemplando o que tem sido construído ao longo do tempo? Quais seriam essas bases ou princípios? Eu tenho uma história até engraçada, sabe, Geneseuda? Pastor Reagan teve aqui a primeira vez, se eu não me engano, em 2002, e teve uma segunda vez também. E numa dessas vindas dele, ele conversando com o apóstolo Bud, ele olhando a dimensão do ministério, ele sabendo que o pastor Bud era americano, ele perguntou a ele: Bud, você tem pensado em sucessão? O pastor Bud disse: não tenho pensado muito não. Ele disse: mas se porventura você não puder mais estar no Brasil por algum impedimento do governo, alguma situação política, né, você não puder estar no Brasil, você teria alguma pessoa que poderia lhe suceder? Ele disse: eu tenho pelo menos uns 10. Falou para ele. Aí ele disse: nesses 10, apontou para uma pessoa, esse aqui estaria. Ele disse: rapaz, ele é um deles, mas não é o primeiro, né, que eu contaria, mas está nesse meio. Eu fiquei pensando, pastor, ele não tinha um treinamento para a sucessão, ele não fez um treinamento para a gente, ele não fez um treinamento pensando em deixar, mas ele fazia da sua forma um acompanhamento, né? E os princípios que ele me trouxe, conseguiu colocar no meu coração, que eu posso reputar assim como ingredientes que não pode faltar no ministro. Sim. Primeiro é fidelidade à palavra. Ele falava para a gente que a palavra está acima de qualquer amizade. É inegociável, né? Inegociável.
né? Então, esse é um princípio que a gente carrega, né, até hoje. E eu acredito que eu, por assimilar e estar muito perto dele, a forma como ele via que eu tratava também as coisas, deu bastante confiança nele, né, para poder fazer. Porque eu posso te adiantar que eu não era o melhor pregador, né? Não sou, né, do Verbo da Vida. Tem gente maravilhosa por aí, de performance de púlpito ainda muito melhor, mas assim, não foi isso que ele buscava. E também quando a gente vai olhar nas qualificações para o ministério, quando a gente está estudando sobre Paulo, orientando a Timóteo, somente uma vez ele aponta, né, uma qualidade de púlpito que seria apto para ensinar. Sim. Né? As outras tudo fala sobre o caráter. Então, o que o pastor mais me transmitiu nesse tempo todo foi a beleza de ter um caráter cristão aprovado. Então, como eu tinha, num sentido assim, eu não estou me gabando disso, mas assim, eu tinha buscado me esmerar para viver uma vida de integridade, né, e não baixar a guarda quando a gente conquistasse coisas que tem como anelo no coração, né, não baixasse a guarda. Eu acredito que foi uma dessas coisas, um desses ingredientes que trouxe ao pastor Bud essa visão de me colocar quando ele partisse, né, ou quando Deus orientasse mesmo ele, né. Então, essa parte de a fidelidade à palavra, ter a palavra como uma autoridade final na sua vida, isso vai colocando todos os outros ingredientes abaixo disso, né? Para mim é o que é absoluto, é a fidelidade à palavra de Deus e ela ser a autoridade final sobre a sua vida. Que bom, e interessante que o senhor avaliando aí, né, como o senhor era nessa época que ele lhe delegou tudo isso. Olhando para trás, apóstolo, se o senhor pudesse olhar para esse Guto de 2014, o que é que o senhor diria a ele? E olhando para Guto no futuro, daqui a mais 10 anos, o que é que o senhor diria a esse também? Olha só, é uma pergunta muito boa, né? Assim, para o Guto para trás, quando eu olho, eu tenho até vergonha de algumas coisas, né? Porque a maturidade ela vai chegando com o tempo. O tempo é um fator, é um componente importante para a maturidade, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Eu entendo isso, né? Deus pode usar até um animal, como ele usou, o pastor Bud gostava de dizer, ele usou uma jumenta, né? Então pode usar qualquer um. É claro que é isso, mas eu entendo que o tempo é um fator importante, porque o tempo ele vai trazendo também conhecimento, coleção de experiências, né? Às vezes eu vejo um pastor, ele falando, que vem conversar comigo, às vezes não é nem no nosso ministério, mas vem falar, eu tenho 30 anos de experiência, né? Só que a experiência que ele relata é uma experiência de muito sofrimento, é uma experiência de sendo chicoteado pelo Sim. diabo o tempo todo, né? É uma experiência válida, mas assim, não é uma experiência, para mim, positiva. Para mim, uma experiência positiva é aquela que você chicoteia o diabo, né? Você sabe deixar ele na arena onde no ele lugar precisa, dele. exatamente, onde você vai chicotear ele, né? Então, eu posso te dizer, Genecildo, assim, tem coisas no passado que eu olho, que eu me envergonho, por causa de alguns equívocos, né? Que cometi por imaturidade. Sim. Por exemplo, quando eu tinha que dar um não e eu dei um sim por intimidação, né? Isso é falta de maturidade, falta de experiência. Então, eu me meti numa situação por querer agradar que levou 10 anos ou 5 anos da minha vida, né? Assim, metido em um problema, porque não parei e pensei, rapaz, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que consultar outras pessoas, eu tenho que orar um pouco mais, né, para ter mais a certeza, mas no afã de querer dar uma resposta imediata, eu fiz essa declaração, não, você pode fazer. E isso me colocou dentro de um problema grave. Então, assim, olhando para trás, eu vejo algumas coisas que para mim foram desafiadoras e que eu não tive maturidade. Hoje, eu já tenho, né, uma experiência não só de estar perto de um homem de Deus, mas já de conduzir, né, a obra. Porque quando eu estava perto do pastor Bud, era como se eu estivesse dirigindo um carro e ele ao lado. Ele poderia dizer assim que percebesse que eu não estava tão seguro de uma entrada, ele entra nessa, rapaz, entra lá.
mas agora eu não teria a figura dele, então eu queria testar as minhas habilidades sozinhos, né? Então eu fui, caminhei, e hoje nesse momento os cuidados que eu tinha, né? De crescer, de amadurecer. Para frente, meu cuidado e minha declaração para o culto de hoje seria não vacilar nas decisões que eu preciso tomar. Para você ter uma ideia, eu preciso pensar muito, né, em qualquer conversa que eu vou ter com as pessoas, para que elas não entendam errado o teor, o tom daquilo que eu estou dizendo. Porque se elas entenderem errado, elas vão fazer errado e elas vão ter os resultados errados. Então eu preciso pensar muito naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou dizer, para também conseguir ajudar mais pessoas. Ao longo desses anos, o senhor tem aí uma diretoria que tem lhe dado suporte, não é? Então, a importância deles para esse guto que tem que ser firme muitas vezes, que tem que tomar decisões sérias, difíceis, como é que isso repercute? Pronto. Essa é uma pergunta muito boa também. Eu costumo dizer que quando você está dirigindo um carro e você vai fazer um tipo de treinamento de curso de direção defensiva, você aprende que num carro tem vários pontos cegos, né? Eu até recentemente, na nova avenida que criaram da minha casa até o ministério, que graças a Deus facilitou minha vida, eu economizo 15 minutos para chegar aqui. Então, eu vinha nessa avenida e vi um acidente, né? E nesse local onde a gente passa, que é um contorno, né, passa uma avenida muito movimentada. Na verdade, é uma PB, né? Uma estrada estadual que passa, que corta uma rotunda, como diz em Portugal, um contorno, como nós falamos aqui, né? Então, ele corta no meio. Então, você tem que ter uma atenção muito grande. Eu vi 2 acidentes essa semana, eu tirei fotos e mandei para a minha família. Eu disse, olha, quando vocês chegarem aqui, a avenida está muito boa, mas essa é uma zona de perigo. Tem a placa pare mesmo, né? E observe, porque a gente tem alguns pontos cegos que a gente precisa ver. Quando você está sozinho, você tem que ter uma observação maior. Quando você está num carro com outras pessoas, você pode até pedir o auxílio deles. Para mim, a minha diretoria é esse auxílio que eu preciso ter nos pontos cegos que eu não posso ver. Então, eles sempre são assim. Você sabe, Genesi, a gente está em reunião constante aqui. Né? As pessoas falam, mas vocês se reúnem demais, né? Pastor Bud também falava isso, vocês se reúnem mais do que os alcoólicos anônimos, né? Por quê? Porque a gente precisa tomar decisões que são decisões que vão afetar as vidas. Então, eu não posso estar sozinho nisso. Eu prezo por transparência, eu prezo por relatórios, eu quero ver o que é que a gente tem, né, para a gente poder emitir. Aí eu fico pensando, poxa, se a gente não tiver pessoas que possam cooperar com isso, como é que a gente vai conseguir fazer e chegar num objetivo tão grande, né, que Deus tem para a nossa vida? Então, eu valorizo demais. E as pessoas que estão comigo no ministério, na diretoria, já são pessoas, salvo alguns, né, poucos, mas já são pessoas que já têm 30 anos nesse ministério. Eles começaram aqui. A exemplo do pastor Tiago e pastor Perilo, eles não estão há 30 anos na diretoria, como eu e Canrombé, Silvia Lima, né, Suelen, Jen, mas eles estão há 30 anos na igreja, né, praticamente. O pastor Borba, né, Tiago Borba, ele foi pequeno na igreja, né? Chegou lá, Perilo também na igreja. Então, eles não tiveram uma experiência em outros lugares. Eles vivem a visão, são assim afinados na visão. Então, eles têm um conselho balizado para mim, que vai me ajudar muito, como todos os outros, né? Tiago Garcia também, o Renato, né? Também Maneco, Canrombé, João Roberto, Silvia, né? Suelen, Jen. Então, a minha diretoria é fantástica. E ainda ele ajuda a tornar tudo mais leve, né? Exatamente. Tudo mais leve, animado. E a gente gosta de distribuir tarefas mesmo, né? Assim, eu não sei assim como é que um pastor, um líder, ele consegue fazer as coisas tentando microgerenciar, né? Para mim, a delegação é uma autoridade que você dá para uma pessoa para ela poder agir por você.
né? Se eu tentar ficar microgerenciando, eu vou queimar a vela pelas duas pontas. Sim. E vou gastar minha vida mais rápido, né? Então, eles me ajudam nos setores que são necessários e a gente tem uma distribuição de tarefa exatamente como Jetro aconselhou a Moisés, né? São homens capazes, homens de verdade, né? Pessoas valorosas que a gente incumbe de tarefas e eles vão fazendo o trabalho. Que coisa boa, apóstolo, para a gente terminar. Um crescimento também que a gente tem acompanhado muito grande na nossa editora, né? Tanto em qualidade de livros, serviço excelente e cada vez mais se aprimorando nisso. Uma das coisas que a gente que vive aqui no dia a dia do Ministério Verbo da Vida é que nós sabemos o quanto a leitura, o quanto a gente se empenhar para ler os livros da nossa editora, o quanto isso ajuda no nosso crescimento. Não é um ministério que investe na leitura, investe para que as pessoas leiam mais, aprendam mais. Pensando nisso, para a gente encerrar mesmo, eu gostaria que o senhor indicasse alguns livros que cada um dos nossos membros, as pessoas do Verbo ou não, possam ler para se edificar, para serem pessoas melhores no serviço ao Senhor. O que é que o senhor indicaria? Tá. Eu queria só narrar um pouco de uma história que quando eu me converti logo, Genecildo, eu participei de uma, como é que eu posso dizer, era um amigo secreto na casa de Canrumbé. E nesse amigo secreto, a pessoa que me tirou, ele me deu 2 livros, que era Crescendo Espiritualmente e O Nome de Jesus. Esses livros foram a minha introdução na literatura evangélica. Sim. E foi logo com o irmão Rega. Mudou minha vida, né? E a Bíblia passou a ter cores, né? Num sentido assim de eu entender a beleza do caráter de Deus. Então eu fui mergulhado nesses livros, né, da Palavra da Fé, e eu sempre leio os livros do irmão Rega, sempre, né? Quando eu escuto às vezes uma mensagem que parece que não ficou tão bem, eu volto para um livro para ver o que é que ele diz a respeito daquele assunto, né? Então ele sempre é a minha base de apoio, de estrutura mesmo. Mas desde que a gente começou com a escola ministerial, escola de ministros aqui, que eu fui encarregado pelo pastor Bud de ensinar uma matéria que se chama Qualificações para o Ministério, né? E hoje a gente trabalha, eu particularmente trabalho na formação de ministros, né? Porque a gente trabalha preparando eles para o ministério, concedendo ferramentas, passando experiências. E, assim, ao longo do tempo, eu não tinha um material assim que eu pudesse me balizar da fé, né, que você poderia confiar plenamente, né? Aí eu pegava de uma coisa ou de outra, pegava muito da Bíblia, né, mas não tinha assim, um livro de liderança cristã para desenvolver as pessoas que pudesse me ajudar nessa construção, né, das pessoas que eu estava lá. Claro que eu tinha as experiências, eu passava e eu não mudei a minha matéria ao longo desse tempo todo. Olha, já desde 2001 que a gente tem a escola de ministros, e eu sempre ensinei essa matéria, tá? Mas quando lançaram esse livro aqui, do pastor Tony Cook, pronto, esse livro foi um achado. Ele estava em busca de Timóteo e eu achei esse livro para me basear mesmo minha matéria, né? Esse livro é um livro que eu indico a todo mundo. É um dos livros sobre liderança, que eu posso dizer que é um dos melhores sobre liderança. Para mim, se a pessoa puder pegar esse livro, se é pastor, pegar esse livro e passar para a sua liderança, você vai fazendo um trabalho maravilhoso, né? De fato, é um livro que tem muitos ensinamentos, né? E de forma muito clara, né? Uma leitura leve, agradável, que lhe confronta com as coisas do dia a dia, né? Isso. Então você, ficou interessado, já acessa o site da editora, do Verbo Shop, aliás, e já garante o seu, viu? Se você não comprou, é uma indicação maravilhosa aqui do nosso apóstolo. A outra indicação, Genecilda, é também na mesma linha de formação de ministro, né? Porque é meu trabalho hoje. Hoje eu não pastoreio, né? No tempo que eu pastoreava, eu tinha, assim, um ensinamento sobre várias outras coisas. Mas hoje eu me dedico mais nessa parte, na escola, nessa formação do caráter, né? Das pessoas entenderem que existem qualificações que Deus exige para a gente poder
servir a ele no ministério. O outro livro é o Qualificados. Também de Tony Cook. Tony Cook. Esse livro aqui é de cabeceira, sabe? Todo ano eu leio ele porque eu ensino essa matéria, qualificações para o ministério, e é bem própria. Eu digo para o pessoal, rapaz, medite nesses livros. Isso vai evitar que você caia nas tentações. A tentação por si só, ela não é pecado. O pecado é você cair nela, né? E você precisa mesmo assim, estar atento. Um ministro, não só para ministrar para as pessoas, mas para você se guardar, né, com um sentimento que vai te proteger de qualquer situação no ministério, é uma indicação que vai guardar a sua vida. E interessante assim, o senhor falou que relê esses livros, né? E isso é muito importante também, que as pessoas voltem, né, à releitura Exatamente. De alguns livros que lá no passado influenciaram, que serviram de parâmetro para decisões, porque com o tempo a gente muda e também muda a nossa perspectiva de ver as coisas. Cada vez que você relê um livro desse, e o senhor pode falar isso como ninguém, tem outra visão, não é? Exatamente. Tem outra visão, outras coisas chamam a atenção também. Exatamente. Né? Eu sempre falo para o pessoal, se você tem um tempo disponível, volta às aulas do Rema, escuta você hoje na Luminai, né, no app da Luminai, você tem uma ferramenta assim para o seu trabalho, para ajudar você, assim, fantástica. E se você é um ministro licenciado e ordenado, você tem a outra função lá dentro, né, que você tem acesso a conteúdos, né, exclusivos, que vai fortalecer demais, né? Talvez você vá dizer, mas eu vou ouvir as mesmas coisas, mas são as mesmas coisas que te traz segurança. Né? O apóstolo Paulo mesmo dizia, eu não me desgosto de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Então, para mim, voltar à leitura, né, do irmão Rega, né, de outros autores que a gente tem na nossa editora, hoje são mais de 150 títulos, né, que nós temos na nossa editora. E uma coisa interessante da nossa editora é que ela nasceu com o intuito de trazer um material da fé para o nosso povo, né? E, de alguma forma, dar manutenção na visão. Então, eu, como pastor, eu digo por mim mesmo, porque os livros me ajudaram a sedimentar a doutrina no meu coração. Eu escutava muito o pastor Bud, mas quando eu li os livros, aquilo lá ia sedimentando, né? Ia construindo mesmo, cauterizando minha consciência, assim, nesse sentido da visão, né? Então, eu acredito que todos, né, precisam de vez em quando estar retornando para ler novos livros, para escutar para ler os mesmos livros e para escutar muitas vezes as mesmas palavras, né, no Rema. Vai lá no site da Luminai, no aplicativo da Luminai, você tem mais ou menos 150 mil horas, né, de aulas lá para você estudar a palavra de Deus. Vai ser uma grande bênção para você. Ficar sempre conectado, né, apóstolo? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, gente. Pela honra da gente ter esse momento aqui, do senhor falar um pouco mais sobre a história desse ministério, sobre a sua história em todo esse contexto. E por hoje o programa fica por aqui. Que bom. E para a gente terminar, só deixa uma palavrinha aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Tá bom. Gente, é mesmo bem importante a gente atentar para a palavra, né? Como eu estava falando para vocês, uma das orientações básicas que o pastor Bud dizia era creia em Deus. Eu falo que a fé em Deus é uma doutrina básica. A gente tem que superar isso, de não ter dúvida no nosso coração, não perguntar assim se Deus vai fazer ou não. A gente tem que matar qualquer dúvida, matar qualquer incredulidade, sabe? Essa formação da sua fé é de competência sua, né? Deus não, ele já distribuiu a porção de fé. Quando você recebeu Jesus, você tem uma medida lá, mas você é o responsável por torná-la maior. É uma fé sempre crescente. E a constância em ouvir as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, estar confessando a palavra, é que vai te tornar um homem mais forte, mais firme, e vai fazer com que você veja as manifestações de Deus para a sua vida. Então, conselho para você, medita na palavra de Deus,
escuta os podcasts da gente. A gente tem feito uma estrutura aqui ministerial maravilhosa, gente. E eu convido você a um dia vir aqui em Campina Grande, conhecer nossa estrutura de base, de supervisão, aqui onde nós chamamos de o Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida. Vem conhecer toda essa estrutura aqui. Tudo isso que você está vendo é para fazer com que você cresça, desenvolva, avance e amadureça, porque Deus tem um chamado belo para a sua vida e nós amamos muito você, por isso estamos servindo dessa maneira. Então, um grande abraço para você, um grande abraço para você também, gente. Muito obrigada, apóstolo. Essa edição do Verbo Online vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito mais para você. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar. Quer participar do Verbo Online? Envie sua mensagem, sugira conteúdos. É só enviar um e-mail para redacão@verbodavida.com. Eu declaro um dia abençoado para você. Tenha fé. Lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é o seu podcast Verbo Online. Até mais.